Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso no bíblico, nós vamos ler o grande conflito, a introdução. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que isso é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura completa no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Só um ponto também, outro ponto antes de iniciarmos. Eu estou começando pela introdução porque a introdução também foi inspirada e escrita por Ellen White. Então, por isso acho importante a gente começar por ela. Vamos lá. Um grande conflito, introdução. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão gozava plena comunhão com o Criador. Desde, porém, que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ficou privada desse alto privilégio. Pelo plano da redenção, entretanto, abriu-se um caminho mediante o qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com o céu. Mediante o plano da redenção, mediante a morte de Cristo no Calvário, nós temos a esperança, nós temos um caminho de ter essa conexão novamente com o céu. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus e por sua própria mão foram escritos. São de redação divina e não humana, mas as escrituras sagradas, com suas divinas verdades expressas em linguagem de homens, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era filho de Deus e filho do homem. Assim é verdade que a relação da escritura assim é verdade com relação à escritura como foi em relação a Cristo. Interessante esse paralelo. Assim como as escrituras foram inspiradas por Deus, mas escritas em linguagem de homens, eles tinham a liberdade de se expressar usando a linguagem deles, como eles viam o mundo. Assim também Cristo foi a união do divino com o humano. Sendo tratada por individualidades distintas, a verdade nos é assim apresentada nos seus diferentes aspectos. Um escritor se impressiona mais com uma face da questão e se especializa naqueles pontos que têm relação mais direta com suas experiências pessoais, o que ele melhor percebe e aprecia, ao passo que outro prefere encará-la por outro prisma. Cada qual, porém, sob a direção de um mesmo espírito, apresenta aquilo que mais particular impressão exerce sobre o seu espírito, resultando daí uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas perfeitamente harmônicos entre si. Então aqui nós temos a apresentação de como os diversos autores da Bíblia, ao escreverem usando a forma como eles enxergavam, como eles viam, a gente tem várias maneiras diferentes de ver. Nós vemos claramente isso nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Relatam normalmente as histórias muito parecidas, as mesmas passagens, mas com diferentes pontos de vista, com diferentes objetivos. Foram inspirados por Deus, alguns estiveram ali, mas com visões, agora as suas próprias visões, os seus pontos de vista, as suas maneiras de ver. Sendo tratada com individualidades distintas, a verdade nos é assim apresentada nos seus diferentes aspectos. Um escritor se impressiona mais com a face da questão e se especializa naqueles pontos que têm relação mais direta com suas... Não, eu acabei de ler esse. É assim que Deus se agradou comunicar sua verdade ao mundo por meio de agências humanas que ele próprio, pelo seu Espírito, faz idôneas para essa missão, dirigindo-se lisamente no tocante ao que devem falar ou escrever. Os tesouros divinos são deste modo confiados a vasos terrenos, sem tudo nada perderem de sua origem celestial. Então aqui um outro ponto importante para a gente entender um pouco das escrituras, como que os profetas são inspirados, até para a gente entender também os escritos de Ellen White. Eles sabem o que eles devem falar ou escrever, e agora eles fazem isso com a sua visão de mundo, com a sua perspectiva, com o seu prisma, como eles enxergam aquele momento. A mensagem vem de Deus, mas o ser humano ali
dar o seu ponto de vista, a sua originalidade. Porque se Deus fosse falar como Deus, para nós seria impossível compreendermos. Então precisa de um ser humano falando aquilo que Deus expressou e revelou. Todavia, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. A palavra está revelada, escrita, mas isso não dispensa o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda tem de se fazer presente. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclamar a palavra aos seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Então o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra, nos ajuda a entender os ensinos e a aplicar isso em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, a palavra seria muito mais difícil a nós, porque como iríamos colocá-la em prática? Como iríamos compreender? Será que estou entendendo certo? Por isso que sempre oramos antes de estudar a palavra. Isso é extremamente importante. Visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Aqui um ponto extremamente importante. O Espírito Santo inspirou a palavra. Então o ensino do Espírito está sempre em harmonia com a palavra. Nunca vai haver contrariedade. Aquilo que o Espírito Santo inspirou, os profetas escreveram, e é o mesmo que ele revela e fala hoje a nós. Não há contradição. O Espírito não foi dado, nem nunca poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura, pois está explicitamente declara ser ela mesma norma, pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. O Espírito não foi dado para estar acima das Escrituras, mas para comprovar as Escrituras. E é essa forma como nós provamos os profetas. E o que ele diz está de acordo com as Escrituras. Por que eu creio em Ellen White? O que ela diz está escrito? Então vamos pegar e ver. Então está sempre ali. Eu pego um texto de Ellen White, eu coloco a Bíblia e vejo que elas casam, elas falam a mesma coisa, os escritos de Ellen White e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diz o apóstolo João: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então temos que colocar à prova os profetas. Hoje em dia, no meio evangélico, várias igrejas têm vários profetas, e o profeta vem e fala o que ele quer, o que ele bem entender, e os pastores também, as pessoas estão se colocando acima da palavra de Deus, colocando a sua autoridade ali. Quando você vai provar com a Escritura, com os escritos, não são a mesma coisa, não batem. Um profeta tem uma vida santificada, tem uma vida com Deus. Se um profeta está vivendo em caminhos tortuosos, fazendo aquilo que é errado, ele já começa por aí que não é um profeta. Pelos seus frutos o conhecereis. Ah, são frutos bons, então agora eu comparo o que ele está falando com a Escritura. Está igual? Está em harmonia? É assim que eu provo um profeta, é assim que nós provamos Ellen White. Não é simplesmente porque é um profeta e pronto, ela diz que é um profeta. Tem que se mostrar na Escritura. A Escritura é o que dá o embasamento para a gente ter a certeza, porque já estava escrito, Jesus já falou, muitos falsos profetas viriam, muitos falsos cristos viriam. Cuidado para que não vos enganem. Como é que não seremos enganados? Pela palavra, pelo estudo. Se eu não estudo, se eu não busco, se eu não tenho comunhão com Cristo, eu vou ser enganado, vou ser levado com a maioria. Você acha que são a maioria que estarão nos céus? A minoria estará lá, porque é a minoria que se aplicou, a minoria que se dedicou a Deus, que se entregou completamente, que buscou, que estudou, que não se deixou ser enganado. Porque é muito fácil eu ir em qualquer igreja, sentar no banco e ouvir e falar amém. Está falando que é Jesus e todos os caminhos vão para o céu. Não devemos julgar, e não devemos mesmo, mas eu devo examinar o que está sendo falado. Eu não vou julgar a pessoa eu não vou julgar a pessoa que está à frente, eu não vou julgar a igreja, eu não vou julgar a instituição, mas eu vou colocar à prova se provém de Deus ou não. Não vou levar qual que é o objetivo dela com isso. Olha como eles estão fazendo errado. Está fazendo errado, repreende, acabou.
Tenho que olhar pelas Escrituras e não ser levado. Hoje em dia tem milhares de igrejas no mundo diferentes. Cada dia abre uma nova igreja, a pessoa levanta a porta da garagem dela e virou uma igreja. Uma pessoa que não estuda, que não busca, mas que está vendo ali uma oportunidade de fazer dinheiro. E muitos são ateus por conta disso. Eu era uma dessas pessoas que era ateu porque eu via um comércio ali, as pessoas vendendo fé e crença. E aí já me afastava então. E aí Deus teve que se provar para mim nas Escrituras. E fora dela também, tem um vídeo aqui, estudo que eu fiz sobre isso, convencendo um ateu com as Escrituras, se eu não estou enganado, com a palavra. Então devemos ir às Escrituras, devemos estudar, devemos comparar. Eu não acho errado um irmão novo na fé que duvide Ellen White. Não acho errado. Ele tem que ir lá estudar e ver e comprovar por si mesmo. Não é para ficar naquilo que eu falo, naquilo que nós falamos. É para ele ir buscar, ele estudar, leia, compare com a Bíblia. Veja o que está em desarmonia. Lembre que um texto tem que estar dentro de um contexto. Tem que ter um momento histórico também. Quantas coisas históricas que nós vemos dentro da palavra para aquele momento. Também tem coisas em Ellen White que são coisas para aquele momento, para aquela situação. Então devemos também ter isso em mente. Enfim, busquem, estudem. Não confiem em mim. Está lá o escrito completo. Está no aplicativo da Bíblia. Não confia no aplicativo da Bíblia. Tem no site do Saint White, HW Writings, que são escritos de Ellen White. Tem o livro físico, você pode comprar. Então tem várias informações, tem PDFs online, tem os audiobooks. Vai lá, leia, confira, veja por si mesmo. Não fique na experiência dos outros. O irmão ali, estou vendo as obras dele, ele é muito bom, então aquilo que ele falar eu vou aceitar. Não é assim. Enganoso é o coração do homem. Isaías declara: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, não haverá manhã para eles. E é assim que provamos o profeta, é assim que provamos se de fato aquela mensagem provém de Deus ou não. A lei e ao testemunho. Muito descrédito tem acarretado a obra do Espírito Santo. O erro de certa gente que, presumindo-se iluminada por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Agora as pessoas receberam o Espírito Santo, então esquece a palavra de Deus e vamos escutar apenas o Espírito Santo. Sendo que há muitos anjos que caíram, que estão querendo se passar por Espírito Santo e enganar pessoas. E aí a pessoa fala: não, então agora eu recebi o Espírito, vamos ignorar a palavra e o que eu te estou dizendo é a realidade. Sempre buscar na palavra. Ela foi nos revelada justamente para ser a nossa regra de fé, a nossa base, o nosso manual de instruções. Não devemos jamais ignorá-lo. Independente de pessoas. Se Ellen White falasse: vamos ignorar a palavra e agora vamos ficar só com aquilo que eu falo, a gente já veria que não é um verdadeiro profeta, é um falso profeta. Aqueles profetas querem acabar com a palavra, ou aqueles pastores que dizem que temos que atualizar a palavra, está desatualizado, não é para os nossos tempos. Esse tipo de coisa, temos a certeza que não provém de Deus. Entretanto, os espíritos que as regem essas pessoas que dizem para ignorar as palavras, não é de Deus. Essa docilidade às impressões de momento, com desprezo manifesto do que ensina a Bíblia, só pode resultar em confusão e ruína, favorecendo os desígnios do maligno. Por que o mundo está tão confuso? Por que as pessoas não têm uma fé reavivada? Por que as pessoas não buscam tanto a Deus? Por causa de pessoas que ignoram a palavra e instruem outras pessoas, e essas outras pessoas aceitam. Pessoas que não buscam a palavra, aceitam ensinos de homens, aceitam os profetas que se dizem profetas, e o mundo está essa confusão que vemos hoje, e Satanás triunfando sobre a vida de muitos, porque desprezam o que a Bíblia diz. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de se assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra a Igreja de Cristo, motivo pelo qual Deus adotou
do seu Espírito, de sua graça, para que pudesse enfrentar todas as oposições do mal. Então nós temos tudo aquilo que precisamos para enfrentar a oposição, porque essa controvérsia entre o bem e o mal vai cada vez ganhar mais proporções. E temos tudo aquilo que precisamos para nos mantermos firmes do lado do bem, ao lado de Deus. Mas se eu e você não estamos focando nas Escrituras, não aprendemos as Escrituras, nós temos grande chance de cair. Estava vendo um seminário, ainda não terminei de ver, do GYC, que eu esqueci qual que é a tradução, e que um irmão trabalhou em Hollywood, viu as coisas erradas ali e começa a falar ali, e ele traz aí a questão de vários filmes de super-heróis em um dado momento, mostrando que o lado do bem, ali, Homem de Ferro, Thor, alguns outros, como se eles fossem a personificação, ele sendo a personificação de Satanás, e o lado mal sendo a personificação de Cristo. E aí a gente começa a ver assim, esse lado aqui não é tão ruim assim, ou esse lado aqui não é tão assim. A gente vê as mesmas palavras da Bíblia tiradas, extraídas e sendo colocadas ali. Símbolos bíblicos sendo colocados em filmes. E aí quando nós não contemplamos a Escritura, quando nós não contemplamos a Cristo, quando nós vamos olhando para as coisas do mundo, nós vamos aceitando, não é tão ruim assim, isso daqui tudo bem, e o mundo vai começando a tomar conta das nossas vidas se nós não frearmos isso, não abandonarmos isso, nos afastarmos disso. Ao receberem os apóstolos a incumbência de levar o Evangelho até os confins da terra e escrevê-lo para gerações futuras, Deus lhes deu a iluminação de seu Espírito. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Quanto mais próximo estamos do fim, mais energia Satanás vai empenhando na obra de enganar. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E toda a habilidade e astúcias satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nesta luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. E nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá a necessidade de uma dotação especial de graça e poder divino. Assim como nos dias do Pentecostes, a chuva temporã, nos nossos dias a chuva serôdia sobre nós, poder do Espírito para proclamarmos a mensagem quando Satanás estará empregando as maiores astúcias contra o avanço da mensagem. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assuntos da história, bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Essa história apresentei-a de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com sua devida compreensão. Aqui nós temos um ponto importante. A Ellen White ela diz que o grande conflito, a versão completa, foi condensada no menor espaço possível para a nossa devida compreensão. Não devemos diminuir mais. Então, quando eu faço um resumo aqui, eu falo para os irmãos, leiam, porque eu estou aqui comentando alguns trechos para que o irmão já tenha uma compreensão, ou então o irmão que já fez a leitura, tem alguma compreensão de alguns pontos que eu vi ali extremamente importantes, que vale a pena destacar. Com aplicações, normalmente é um texto que já tem uma aplicação imediata em nossas vidas, é isso que eu procuro fazer, mas precisamos ler o livro completo. Eu já li o Grande Conflito uma vez, mas a versão condensada, e dessa vez estou lendo a versão completa e vou estar conversando com os irmãos sobre isso.
busquem os livros sempre completos, porque o condensado não tem ali mais orientação de Ellen White para falar, não, isso daqui tudo bem, modificar isso. Se ela nos deixou daquela maneira, vamos buscar ler e entender daquela maneira, não buscar, vamos diminuir um pouco mais aqui porque o povo é preguiçoso, não gosta de ler. Vamos buscar toda a luz que nos foi dada. Pra gente encerrar, 20 minutos. Bem que hoje é sábado, a gente consegue, são só mais 2 parágrafos. Deixa eu tomar uma aguinha. Os 2 últimos parágrafos. Encarados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, vê-se que todos esses relatos do passado têm nova significação e por meio deles projeta-se uma luz no futuro, iluminando a senda daqueles que, semelhantes aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com perigo de todos os bens terrestres, para testificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vou ler de novo que é importante. Encarados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das luzes e das trevas, vê-se que todos esses relatos do passado têm uma nova significação. Todas essas histórias que a gente já viu, eu não fiz o resumo, mas se você está lendo no bíblico desde o começo comigo, você viu as histórias desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, os reis, Davi, Salomão, Daniel. Agora mais recente, nós vimos a história de Jesus, João Batista, mais recente, os apóstolos, outros apóstolos, Pedro, João, Tiago, Barnabé. Enfim, todas essas histórias têm uma nova significação agora. Temos uma nova luz sobre elas. E por meio deles, projeta-se uma luz no futuro. Por essas histórias que nós vimos, temos uma luz projetada no futuro. As mesmas coisas que foram passadas, principalmente quando a gente fala das chuvas temporã, chuva seródia, as mesmas provas, as mesmas dificuldades que esse povo passou, iremos passar no futuro ainda maiores. Eles se prepararam, receberam o poder, aceitaram o poder e pregaram a palavra, viveram o evangelho. É a mesma coisa que nós já deveríamos estar fazendo agora. Porque se estivéssemos fazendo, receberíamos poder. E essa mensagem seria proclamada muito mais rápido. Como não fazemos, ainda estamos retardando o recebimento desse poder. Mas ele virá em breve. Se a gente ficar enrolando ainda mais para fazer a vontade de Deus, vai ter que ser com os poucos que aí estão. Porque Deus não vai ficar esperando, vou esperar quando o povo resolver fazer. Ele está sendo longânimo, está retardando, está aguardando a nossa conversão, está aguardando, porque tem amor por nós, porque não quer que ninguém se perca. Mas se a gente fica ignorando e brincando de ser cristãos, uma hora chega os limites e as pedras terão que clamar essa mensagem se a gente ficar rejeitando. Iluminando a senda daqueles que, semelhantes aos reformadores dos séculos passados, serão chamados. Nós seremos chamados, mesmo com o perigo de todos os bens terrestres, para testificar da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Não devemos nos apegar às coisas aqui. Devemos estar prontos para o chamado, receber o chamado e cumprir o chamado, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E para a gente encerrar, eis o objetivo deste livro. Ellen White falando qual que é o objetivo do grande conflito. Isso daqui é importante, como é que a gente não vai ler o objetivo dele? Que mediante a sua influência, almas se possam libertar do poder das trevas e tornar-se participantes da herança dos santos na luz. Mediante esse livro. O objetivo dele é que, mediante a ele, almas possam se libertar do poder das trevas e tornar-se participantes da herança dos santos na luz, para louvor daquele que nos amou e se deu a si mesmo por nós. É a fervorosa oração da autora. E Ellen White orou para que esse livro possa chegar a muitas pessoas
e libertar dos poderes das trevas, para que todos possamos ser convertidos e alcançarmos essa luz dos santos e encontrarmos com Jesus, porque Ele veio aqui e deu a vida por cada um de nós. E Ele quer que cada um de nós nos entreguemos, cada um de nós sirvamos, cada um de nós façamos tudo aquilo que podemos. E na época de Ellen White, foi revelado a ela o conteúdo desse livro justamente para que possa nos fortalecer, nos preparar para os momentos que virão muito em breve. E que eu e você possamos nos preparar, possamos buscar, possamos nos entregar. Não ficamos mais brincando de ser cristãos. A leitura desse livro agora é para a gente de fato mudar as nossas vidas. Já lemos tantos outros livros esse ano. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desertos das Nações, Parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos. E agora nós estamos lendo o 6º livro, O Grande Conflito. Para que a gente possa agora, de fato, se a gente ainda não conseguiu, não se convenceu, se libertar, tendo visto a própria vida de Cristo, se ainda a gente não libertou dos poderes das trevas, essa é a última, vamos dizer assim, a última oportunidade para nos libertarmos dos poderes das trevas, para, de fato, nos voltarmos a Deus, buscarmos as Escrituras, não deixarmos sermos enganados por esse mundo. E vão ser reveladas muito em breve, conforme a gente for lendo. Vai ser projetada a luz sobre o futuro. As coisas que irão acontecer. E esse livro é para nos prepararmos para isso. Para a gente saber, não vai acontecer isso, então agora eu preciso estar preparado. A gente tem que buscar mais a Deus. Agora nos entregar verdadeiramente. Estudo da palavra, oração, jejum. Enfim. Esse é o último apelo para nós, adventistas do 7º dia, e para tantos outros no mundo, para nos convertermos para a vontade de Deus. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu a introdução completa, tem outros pontos que eu não trouxe, e quer comentar alguma coisa que seja importante para a gente estudar junto, crescer, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deixou uma carta para nos alertar, para nos avisar e nos prepararmos para o futuro, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, que nos dê o entendimento para que possamos entender a Tua Palavra, nos prepararmos e vivermos, Senhor, toda a luz que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te pedimos, Senhor, forças, libertação do poder das trevas, que o Senhor nos direcione. Te pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus, que Deus te abençoe.